Hoje nós vamos falar sobre o poder do primeiro. Eu amo falar sobre isso. Não sei se é porque é uma realidade na minha vida, mas é porque eu acredito nisso, com unhas e dentes. Eu acredito que se a gente praticar isso, quando eu falo farol, não estou falando desse templo, tá, gente? Estou falando de vocês. A farol vai crescer, você vai largar tendas, você vai ter a bênção de Deus correndo atrás de você não vai precisar correr atrás das bênçãos. É isso que eu quero. É Deuteronômio 28, do 1 ao 14, que está na palavra profética. Eu vou abençoar você na cidade e no campo. Eu vou abençoar você, faça chuva, faça sol. Eu vou abençoar você nessa empresa ou em outra. Eu vou abençoar você nesse bairro ou no outro. Eu vou abençoar você. Essa bênção só virá para quem pratica primícias. Para quem tem Deus em primeiro lugar. E vamos para os versículos, que eu não quero me alongar, porque hoje o objetivo não é esse. Não é uma teologia expositiva, é algo bem dinâmico, prático. Pode colocar o primeiro versículo, por favor, Vi. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Portanto, Ele lhe dará todas essas coisas. Você estar aqui hoje significa um entendimento prático de que Deus tem todas as coisas. Gente, honestamente falando, dar o primeiro para Deus é inteligente. Não é uma questão de fé apenas, é uma questão de sabedoria. Como esse ano é o ano de sabedoria, a gente precisa entender que se a gente praticar o princípio do primeiro, entre dar a Deus o primeiro, Ele vai dar todas as coisas. Bom, você consegue conviver com pessoas que têm poder na mão. Você convive com pessoas que detêm o seu emprego, possibilidade de te empregar ou te desempregar. Você sabe o que acontece quando um poderoso assina um papel, sim ou não? E como você trata essa pessoa? Mal? Desrespeitosamente? Desonrosamente? Você deixa falando sozinho? Você não corresponde? Não, né? Por que quando isso volta para Deus, a gente não entende que tudo que temos e somos vem dele? Percebe que o princípio do primeiro começa com o princípio de sabedoria, que é entender quem Deus é. Então, próximo versículo, por favor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque dele virão todas as coisas. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani é um jardim, e nesse jardim foi que Jesus teve uma conversa muito séria com o Pai a respeito da vontade de Deus. Jesus não estava afim de fazer a vontade de Deus, como eu e você não estaríamos se Jesus falasse, saindo do culto você entrega a sua vida. Ninguém vai querer fazer isso. Jesus era um homem natural, assim como ele era um homem 100% divino. Deus, ele era 100% Deus e 100% homem. E o homem dele, natural, não queria morrer, como eu e você não queremos fazer nenhum plano para a morte. Por mais que a gente brinque às vezes, né? Essas conversinhas de casal, muitas vezes rola, quando eu morrer, besteira, você não quer morrer. Nem eu. A gente está fora disso. Jesus soube que ele ia morrer. E quando ele soube que ele ia morrer, ele disse para Deus, é realmente necessário? Se for, eu vou tomar o cálice, mas eu não estou afim. E para resumir a história, ele convida quem? Os amigos dele, para quê? Para orar. Jesus é crente, gente. Ele acredita em Deus. Ele tem um relacionamento com o Pai. Várias vezes na Bíblia, a palavra faz menção, nos evangelhos principalmente, de Jesus acordando cedo, por volta das 5 da manhã, para dedicar o seu turno de oração a Deus. E depois que ele saía desse tempo de oração, a palavra de Deus diz que ele fazia muitos milagres. Porque ele só faz o que vê o Pai fazendo. Sim ou não? Estão comigo? Os evangelhos retratam diversas ocasiões. Quando ele sai de uma região para outra região. Quando ele passa e cura a mulher que tem o fluxo de sangue pelo simples toque nas vestes dele. E imediatamente ele dá uma ordem. E a filha de Jairo é ressuscitada. Sim ou não? Vocês lembram disso? Tudo isso foi antecedido de oração na madrugada.
Então, se buscar o primeiro reino de Deus é inteligente, é sábio, é entender quem Deus é e quem eu sou e colocar Deus em primeiro lugar, o lugar da oração em primeiro lugar no meu dia é um lugar de poder espiritual. Se você quer vencer 2024 e entrar na palavra que Deus tem para você, precisa dedicar a primeira hora do seu dia em oração? Sim. Não dá para negociar esse princípio. Eu sei que muita gente vai dar uma desculpa. Eu sei que você vai falar que tem filhos. Eu sei que você vai falar que entra muito cedo no emprego. Eu sei que você vai falar que tem trânsito. Eu sei que você vai falar que tem demandas. Mas se você simplesmente praticar isso, isso vai mudar toda a sua vida. E se eu falar que esse é o segredo de você ter poder espiritual para todas as outras coisas. E se eu falar que desse poder que você vai receber cedo de Deus, você vai desatar nós. Você vai economizar em reuniões. Você vai economizar em argumentos. Você vai economizar em brigas de trânsito, você vai economizar dinheiro, você vai economizar em disciplinar seus filhos porque eles vão estar mais educados. Você entende? É inteligente orar pela manhã e buscar o poder de Deus. Então Jesus, ele foi orar quando a coisa apertava, Jesus orava, mas Jesus orava mesmo antes da coisa apertar. E quando ele soube que ele ia ter que fazer a vontade de Deus, ele convidou quem? Os discípulos. E o que os discípulos fizeram? Como bons amigos, nós vamos juntos. Mas vamos ler. Jesus falou assim para ele: senta aqui enquanto eu vou ali orar. Mas eu acho que a oração de Jesus foi um pouco demorada. E Jesus levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Quem eram? Pedro, Tiago e João, no barquinho. Eram os mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago, João. Ele levou os três, e eles começaram todos a sentir uma grande aflição, mas Jesus era quem estava mais aflito, certo? Continuando. E daí Jesus disse para eles: eu estou sentindo uma tristeza tão grande que capaz de me matar. Fica aqui vigiando comigo. O que é vigiar? Vigiar não é orar, vigiar é o contrário de orar, é com o olho bem aberto. Jesus sabia que estava prestes de alguém vir prendê-lo para matá-lo. Jesus tinha o que chamam de premonição, que é literalmente a onividência de Deus dentro dele, a capacidade de ver as coisas antes de acontecerem. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, começou a orar com o rosto no chão. E disse: meu pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito do jeito que eu quero, sim do jeito que tu queres. Continua. E aí ele voltou, encontrou 3 discípulos, vigiando, orando, dormindo. O maior inimigo do princípio da oração é o sono. Sabe, gente, eu falo de experiência própria para vocês. Se eu não botar o despertador e a hora que ele toca, eu não me levantar e for para um outro cômodo, onde tenha pelo menos claridade, eu vou dormir. Essa história de orar deitado é uma falácia. Você vai dormir, meu irmão. Você está cansado. Você tem tido dias de grande trabalho. Saia do seu ambiente. E mesmo que arrastando, eu estava ensinando isso ao Davi outro dia. Ele falou assim: papai, por que você vai tão cedo para a sala? Eu falo: filho, porque se eu ficar no quarto, por mais que eu queira orar, eu vou dormir. E eu vou me arrastando, e nos dias frios eu levo a coberta, mas eu vou me arrastando para o sofá. E quando eu chego lá, o meu espírito começa a ficar alerta. E pode ter certeza, é o mesmo gosto que você tem quando termina de fazer exercício. Você terminou de orar, você sente aquela alegria, sabe? Não só do dever cumprido, mas principalmente a ocitocina que gera de você simplesmente estar em comunhão com Deus e saber que você recebeu poder para aquele dia. Então o inimigo da vigília e da oração é o sono. E eles dormiram, mas Jesus deu uma outra chance para eles. Ele disse para Pedro: será que vocês não conseguiram ficar nem 1 hora acordado enquanto eu estava orando? Vigiem e ora para que não sejam tentados. É muito fácil querer resistir à tentação, difícil é conseguir. O que Jesus estava dando a dica para eles? Se você não vigiar e orar, você não vai ter poder para vencer a tentação. Por mais que você seja crente, por mais que você se abasteceu da palavra de Deus. E sabe uma coisa assim, do ponto de vista material, humano mesmo, prático, que a gente precisa aprender? É que quando a gente sabe que a gente vai ter que acordar cedo para orar, a gente não fica perdendo tempo à noite com porcaria, com leitura indesejada, com Netflix, essas coisas todas que às vezes a gente fica enrolando para
vamos dizer assim, entre aspas, entreter, mas que vão roubar da gente a qualidade da primeira hora do dia. Porque você sabe que se você tem que acordar muito cedo no outro dia, você não vai poder ficar até 1, 2 da manhã nas telas, na televisão, seja fazendo o que for. Estão comigo? Ponto de vista bem prático da coisa. Então Jesus estava dizendo, olha, pela segunda vez Jesus foi lá, foi orar, e ele disse, Pai, está aqui o meu cálice de sofrimento, será que não dá para afastar de mim? Mas seja feita a tua vontade, continua. E voltou de novo e encontrou os discípulos. Tá claro que o maior inimigo do teu poder espiritual vai ser o sono esse ano? Então, sabendo o teu inimigo, tenha sabedoria para combatê-lo. Não se combate sono sem café, sem claridade, sem sair da cama. Seja inteligente. Ah, não, pastor, eu sou muito crente. Vou ficar aqui, o Espírito Santo vai me acordar. Não vai, meu irmão. Tem coisa que é a carne. Sabe, eu já vou lá na minha Nespressinho, faz um curto aí para mim, plaque. Aí, joelha e frita. Amém? Prático, primícias prático. Bora. E aí Jesus tornou sair de perto deles, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E daí a gente já sabe o que acontece. Ele voltou lá e perguntou, vocês ainda estão dormindo? Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue. O maior medo dos discípulos era ficar sem Jesus. Você imagine, se a gente que ama Jesus sem ter pego nele carne e osso, você imagina o que deve ser para alguém que conviveu com Jesus, assim, humanamente falando, ficar sem a presença humana dele. Vocês entendem? Lógico que a gente tem Jesus através do Espírito Santo. Mas imagine você que eles podiam abraçar Jesus. Eles podiam dar de comer a Jesus. Eles podiam beijar Jesus. Né? Então, o maior medo deles aconteceu e se concretizou. E eles nem estavam nem aí, porque eles estavam com sono. Sabe, muitas coisas que vão acontecer em 2024 na nossa vida, se a gente estiver dormindo, vão passar desapercebidas. E de repente a gente vai ficar assustado, porque a gente simplesmente não teve poder espiritual e nem discernimento para vencer. A gente vai ficar assustado com o que aconteceu depois que aconteceu, quando a oração também serve para nos preparar a viver o plano e o propósito de Deus. Próximo versículo. Esse está onde, meu filho? Êxodo. Êxodo. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Entregue-me o seu primeiro filho. Deus tem um quê com o primeiro? Deus tem um quê com o primeiro? Me prova no Novo Testamento isso? Daqui a pouco. Eu sei que você é um cara que não acredita na Bíblia inteira, só acredita no Novo Testamento. Então eu vou provar no Velho e no Novo, porque eu acredito na Bíblia inteira. Mas vamos lá. Traga-me o primeiro. O primogênito tem valor para Deus. O primogênito foi poupado porque o sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais. Mas o primogênito dos inimigos também foi ceifado, porque eles não estavam na marca da promessa. Deus tem o que com o primeiro. E é por isso que a gente está aqui, no dia 2 de janeiro, porque Deus gosta das primícias. Essa é a prova de que nós estamos fazendo a coisa certa. Deus curte o primeiro. Não é que ele não gosta dos demais, mas ele tem um quê com o primeiro. E aí, ele diz, traz os primeiros frutos. E aqui eu quero ensinar para vocês o princípio do primeiro do dinheiro. Porque eu quero muito que vocês prosperem em 2024. E sabe, gente, não me levem a mal, mas não dá para levar uma vida mais ou menos de dedicar a Deus o que é dele em primeiro lugar. Devolver dízimos não é uma coisa que a gente faz para Deus. Devolver dízimo a gente faz para a gente. A gente faz para proteger as nossas finanças. Mas quando você faz isso em primeiro lugar, isso agrada a Deus. Eu vou dar um exemplo, porque algumas pessoas que estão tão preocupadas em se alinhar a Deus já me mandaram mensagem no primeiro dia do ano me perguntando isso. Você acha que o pastor descansa dia 1? Pastor, eu estou aqui alinhando minha vida, meus propósitos, meus planos. E eu tenho uma empresa e todo dia entra dinheiro. Como que eu faço para dar o dízimo? Eu perco a conta. É muito simples. Toda vez que você for retirar dinheiro para usar para comprar coisas no mercado, pagar condomínio, aluguel, etc.,
antes de fazer qualquer pagamento, devolva o dízimo daquilo que entrou. Pessoas que às vezes empreendem e perdem as contas de quanto ganham. Eu dei o exemplo que eu tenho hoje 3 empresas. Eu trabalho, além da Farol, que vocês sabem que aqui eu faço por amor e vocação, mas para ganhar dinheiro eu levanto minhas tendas, né? E eu tenho 3 empresas. E essas 3 empresas entram dinheiro o mês inteiro. Tem alguns dias que entra mais, outros dias entra menos. Os dias que entram mais são perto do dia 15 e perto do dia 27, 28. O que eu faço? Hoje eu consigo fazer isso. Quando chega no dia 15, que eu sei que é a metade do mês, eu vejo tudo que entrou. E antes de passar para a minha conta da pessoa física, eu dizimo da própria conta da empresa. Deu para entender? Então, todo que entrou do dia 1 até o dia 15, antes de eu transferir para minha conta pessoa física, que é onde eu administro o meu dinheiro de contas de casa, eu dizimo. Quando chega perto do dia 30, acontece a mesma coisa. A conta está enchendo de novo de dinheiro, porque tem o que entrou o restante do mês. Todos os dias entra um pouquinho. Quando chega no dia 30, ou até antes do dia 30, às vezes 29, que eu vejo que tem um volume considerável de dinheiro, antes de transferir para minha conta pessoa física, eu dou o dízimo. Então eu sempre mantenho minhas contas pessoas jurídicas zeradas. Todo dia 15, dia 30 eu zero elas. Mas antes de zerá-las e antes de pagar qualquer conta minha, eu devolvo o dízimo. Oferta é outra história. E oferta eu vou ensinar vocês no dia do legado. Porque oferta diz respeito à riqueza. Enquanto dízimo garante prosperidade, garante repreender o devorador, e você deveria fazer orações ousadas a respeito disso. Eu te conto 2 experiências que eu tive este ano sobre dízimo. Eu sou dizimista fiel desde antes de ter emprego. Quando eu ganhava dinheiro de tio, de vô, de vó, de pai e de mãe. Isso é um princípio que sempre seguiu minha vida e eu procuro passar para os meus filhos. Desde sempre eu devolvo dízimo. E esse ano aconteceram 2 coisas que foram muito incríveis, que para mim ficaram provadas, a questão da proteção dos recursos. Um dia eu estava eu vou contar uma só por causa do tempo, tá? Eu estava numa reunião aqui na igreja, um domingo à tarde, a Tauana me liga desesperada, e quando a Tauana me liga desesperada, eu fico muito preocupado, porque ou as crianças caíram, ou aconteceu alguma coisa que ela está muito preocupada, porque ela geralmente não me liga, ela resolve. Eu disse: o que está acontecendo, Pretinha? No meio da reunião. Quem estava comigo nessa reunião? Tá pegando fogo aqui em casa. Eu não sei o que fazer. Como que eu apago esse fogo? Era o ano do fogo e o fogo tinha que manifestar na casa do profeta. Não tinha jeito. Bom, nosso apartamento recém-reformado, fogão novo, instalação nova, tudo certo. A Comgás foi regular o gás da vizinha de baixo, do 42. Eu estou no 72. 3 andares para baixo, e eles regularam a pressão errada, puseram muito gás. Todos os andares de cima, até o 11º, explodiu o fogão. Explodiu. É fogo para tudo quanto é lado. É que a Tauana, muito esperta, já meteu pano de prato e foi abafando fogo, desligou o gás, mas foi um prejuízo grande. Nosso fogão foi destruído. Mas pior do que o fogão destruído foi o risco de quase ter pegado fogo o apartamento inteiro. E mais do que isso, todos os outros apartamentos que também quase pegaram fogo. E a gente ligava na Comgás para resolver o problema, do tipo, vai ver o que aconteceu, vai estudar que vazão que está esse gás. Eles enrolavam a gente 4 horas na linha de telefone, como se a gente tivesse que perder esse tempo para falar com eles de uma coisa que era o nosso direito, ter o gás regulado. Porque todo dia 10 cai o débito automático e a gente paga em dia. Eu falei para a Tauana: não vai perder mais nem um minuto, nós vamos orar agora. Ela: mas o que eu faço para resolver? Nós não vamos resolver. Deus vai resolver. E nós oramos assim: Deus, nós somos dizimistas e fiéis ofertantes. E nós não aceitamos o roubo na nossa casa. Nós não estamos falando do fogão, nós te agradecemos porque o Senhor já guardou os nossos filhos, a saúde deles, protegeu o nosso apartamento. Mas uma coisa nós queremos agora: nós queremos te solicitar um fogão novo. E eu disse: Deus, e eu quero 10 vidas para Jesus. Entrei no Procon e fiz uma reclamação online, porque não dava mais para ficar dependendo de ligar em 0800. Fiz uma reclamação online no Procon, botei as fotos, botei a conta de luz, a conta de gás, enfim.
E nós ficamos um mês sem eles resolverem nosso problema. Então nós ficamos um mês, entre aspas, comendo em restaurante. Botamos uma nota de quanto ficaria uma refeição média, 3 refeições por dia, 4 pessoas em casa, um mês. E botei no Procon. Em 4 dias úteis eles me pagaram o fogão, me pagaram todas as refeições do mês e nós tivemos um belíssimo despojo de guerra. Fomos viajar com esse dinheiro ainda. E desse dia até o dia da virada, bem mais de 10 aceitaram a Jesus. Você é dizimista, o diabo não pode te roubar. Se ele te rouba, ele está trabalhando na ilegalidade. E na ilegalidade você tem autoridade. Pode tirar suas patas daqui, eu sou dizimista e fiel ofertante, eu não aceito roubo na minha vida, eu quero despojo em grana e quero despojo em vidas. Simples assim. O devorador não pode roubar você, porque você é dizimista. Oferta é outra coisa. Tem gente que vai deixando o diabo tomando conta. É lógico que ele vai entrar mesmo na ilegalidade. Mas você vai mandar ele embora, vai botar ele no lugar dele, vai pedir a Deus que restitua você e envergonhe Satanás. Amém? Oferta é outra história. Oferta de primícias. Primeiro dia da semana. Primeiro dia do mês. São dias específicos de oferta de primícias. O primeiro da colheita. Você separa uma oferta para Deus. Isso não diz respeito à proteção da sua casa. Isso diz respeito à sobrepujância dela. A Farol não tem o hábito de oferta ainda. Mas em 2024 nós vamos aprender a ofertar. Sabe por que a gente não tem hábito de oferta? Porque a gente é muito cumpridor de leis. A gente é bom para cumprir leis. A gente é dizimista. A maioria é. Mas não é ofertante. Só que como Deus disse que ia trazer milionários de dentro e não de fora, ele ia fazer os milionários aqui, se a gente não ofertar, ele não tem como multiplicar aquilo que a gente não ofertou. Porque 0 vezes 1 milhão continua sendo 0. Oferta é reserva triunfante que a pastora Trauana pregou. Oferta é herança. Oferta é o que Deus te dá a partir de algo que você não precisava dar para Ele, mas que você de coração deu. Oferta não é uma obrigação. É voluntária. Por isso que nós não podemos determinar a oferta. Nós podemos sugerir votos. Nós podemos dizer, faça um voto com Deus, dá o primeiro salário se você está desempregado, faça um voto com Deus, dá 10% se você ganhar causa na justiça. E se nós estudarmos as ofertas, e hoje nós vamos já ter um primeiro estudo, tem oferta votiva, oferta alçada, oferta de sacrifício. O que mais? Oferta de primícias. Tem vários tipos de oferta. Quando Deus diz assim, olha, entregue o seu primeiro, Ele está dizendo assim, ó, eu me agrado das primícias. E aqui tem um elemento, então nós já falamos, nossa, agora melhorou o som, o que aconteceu? Tem o primeiro elemento, nossa, eu estava parecendo Mário Covas aqui, agora melhorou. Tem o primeiro elemento, que é o elemento de buscar em primeiro lugar a Deus, que é o poder do primeiro. Tem o segundo elemento, que dar a primeira hora do dia para Deus. E o primeiro das nossas colheitas. Então, uma coisa que eu gostaria de ensinar à igreja sobre dízimo é, não devolva dízimo no último dia do mês, a não ser que seja o dia que você receba salário. Devolva o dízimo quando ele bater na conta. Bateu na conta, dá o dízimo. Se você recebe picado como eu, faça assim, separe 2 dias no mês, mas não tire dinheiro de lá e vá usando antes de dar o primeiro para Deus, porque até no dízimo você pode ser primeiro. Você pode dar primícias. Eu sei que Deus vai abrir muitas portas esse ano. Se a palavra que nós temos é de prosperidade e de muita honra, e essa não é uma palavra para agradar você, é uma palavra que veio do coração de Deus, de portas abertas, é uma palavra de produtividade total, é uma palavra que Deus vai dar enquanto a gente dorme, então nós vamos precisar aprender a ser muito rígido com relação ao primeiro, porque isso vai trazer muita bênção para todos nós. Amém? Continua. Tem mais um versículo que está em Tiago. Não, Tiago é o último. Adore a Deus oferecendo o que a terra produz de melhor. Primícias não é só o primeiro. Primícias é o melhor. Quando você dá primeiro lugar para alguém, quando você vai entrar no elevador e você deixa a pessoa ir primeiro,
além de ser o primeiro, é o melhor, é o mais gentil, é o sacrificial. Vocês conseguem entender isso ou não? Quando você dá aquilo que você gostaria de ter, você dá para alguém, a gente tem a chance de fazer isso amanhã. Sabe o que você está fazendo? Você está agradando o coração de Deus. Porque quando você está dando algo para o seu irmão, você está agradando o filho dele. E o filho, a filha dele, ele gosta de cuidar bem. Sabe, a coisa que eu mais amo fazer é dar presente. Eu amo dar presente. Porque eu não estou dando presente para alguém. Eu estou dando presente para um filho, uma filha de Deus. E quando alguém dá um presente para o meu filho e para minha filha, eu me sinto muito honrado. Quem dá alguma coisinha para um filho nosso, tem um ditado que diz que, como que é? Adoça minha boca, alguma coisa assim. É como se tivesse dado um beijo em você. Né? Eu tenho filhos que têm avós muito generosos, e meu sogro e minha sogra, quando vão viajar, sempre fazem uma mala de presente para as crianças. Sempre. Eu nunca comprei um brinquedo para os meus filhos. E raramente eu compro roupa, só uniforme de escola mesmo. Quem veste eles são os avós e bisavós. E é tão gostoso porque, não pelo valor material apenas, apesar de ajudar bastante no orçamento, mas não só por isso, mas simplesmente pelo fato de que eles ficam tão felizes que dar para os meus filhos é como se desse para mim. Quando você abençoa o seu irmão, sua irmã, começa a pensar nessa ótica. Você está dando para um filho, para uma filha de Deus. Isso é incrível. Continua, por último, último versículo. Faça isso. Leiam comigo. E os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Alguém já chegou aí nesse nível? Eu já estou com offshore, eu já estou com tanto dinheiro nos fundos que eu estou precisando abrir um outro fundo, que o fundo já bateu a cota, tem bilhões lá. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu vou chegar. E você vai chegar também. Porque a palavra de Deus diz que se você praticar o princípio do primeiro, a vontade de Deus é que você, volta lá, por gentileza, os seus depósitos, a vontade de Deus é que os seus depósitos fiquem tão cheios que você diga assim: Deus, eu não tenho mais onde guardar. Ontem, eu chamo de tio, mas foi padrinho de casamento meu lá de Recife. Ele me ligou e pedindo um conselho financeiro para 2024. Ele tem 62 anos e a esposa também. São muito bem-sucedidos, ele é empresário, dono de uma rede de franquias, e ela é médica, empreendedora, dona de uma rede de laboratórios. E ele estava me perguntando sobre um investimento, e eu estava explicando para ele o que eu acreditava desse investimento. E depois ele peguei e falou assim: olha, tio, eu não sei o quanto que você está investindo, mas se você for investir, vou falar em números aqui, tá? Se você for investir 500 mil só, que para ele é só. Se você só for investir 500 mil, eu acho que dá para você dividir em 2 títulos. Mas se você for investir mais do que isso, daí eu acho que é interessante você já pensar numa linha sucessória e tal. E daí, a hora que eu desliguei o telefone, eu pensei assim: meu Deus, ele tem tantos milhões de reais e ele me liga para perguntar onde investir. Que privilégio que eu tenho. Ele me enxerga como uma autoridade nas finanças. Fiquei 1 hora com ele no telefone. E eu pensei assim: quando eu tiver 62 anos, eu vou estar pedindo um conselho para um pastor jovem também. Onde eu devo investir, pastor? Eu tenho $1 milhão aqui nas Ilhas Caimã. Eu tenho mais uns 5 milhões de dólares aqui, porque é isso que a palavra de Deus diz. Gente, eles não riem de mim, não. Isso vai acontecer comigo e com quem crê. E dedicar primícias a Deus. Você crê? É para você. É você filho de Deus. Você é praticante de primícias. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios. Você recebe essa palavra? E na hora de obedecer, não fica com pena de obedecer? Porque quem fica com pena de obedecer, sinceramente, quem lembra da oferta que deu, não deu oferta, emprestou. Eu nem lembro que oferta que eu dei. Às vezes eu lembro. Eu falo: nossa, é verdade, aconteceu isso. Você não pode lembrar daquilo que você deixou morrer. Porque a semente só nasce quando ela morre. Eu não tenho que... Eu sou contra essa expectativa que muitas igrejas colocam. Não, coloca aí que Deus vai dar 4, 5 vezes mais. Às vezes Deus quer dar 1 milhão de vezes mais. Por que você está limitando Deus? Você não sabe o que é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? Não são 4 vezes mais.
Não são contagens numéricas, não são. Quando você for para Israel, você vai entender isso. Chega numa feira livre em Israel e fala assim: eu quero uma boa medida. O cara não vai contar um, ele vai pegar uma boa mão. Aí você fala assim: eu quero recalcada. Ele vai pegar duas mãos. Eu quero sacudida. Ele vai sacudir o saco e vai pegar e vai te dar. E eu quero transbordante. Ele vai te dar o saco inteiro. Ele não sabe quanto tem ali. Nós aqui, de uma maneira imbecil, colocamos número, 4 vezes mais, 5 vezes mais. Não. Às vezes Deus quer te dar 1000 vezes mais. Então não ore pequeno. Deixa Ele encher os seus celeiros, até que você diga assim: eu não sei mais como vou armazenar. Aleluia. Olha, um dia eu já fui alguém sem roupa, com poucas roupas. Hoje eu já não tenho onde guardar. Toda vez que tem bazar, eu tiro aquilo que eu tenho repetido. Eu não tiro o que é pior, eu tiro o que eu tenho repetido. Quem vive na minha casa sabe disso. Eu não tenho 2 camisas iguais, eu não tenho 2 calças iguais, porque uma eu já dei. Porque eu não preciso de 2. O meu celeiro de guarda-roupa está cheio. Mas eu quero que isso seja uma realidade na sua vida em todas as áreas. Para isso nós precisamos aprender. Primeiro Deus. Primeira hora do dia de Deus. Primeiro dinheiro que bate na conta de Deus. E ofertas. Por último, está em Tiago. Tiago 1,18, né? Tiago 1,18. Pela sua própria vontade. Esse é o Novo Testamento das primícias. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o segundo, gente. O segundo? Como é que você deixa um Deus em segundo se Ele te colocou em primeiro? Deus colocou você acima de principados e potestades, acima de anjos e demônios, acima de reis e sacerdotes. A palavra de Deus diz que nós, os anjos, são inferiores a nós. A palavra de Deus diz que principados e potestades ouvem a voz de um santo justificado no nome de Jesus. Como é que nós, olha que, desculpa, mas a palavra é essa, olha que sacanagem, colocar Deus em segundo lugar quando Ele me colocou em primeiro. Eu não consigo entender como que filhos e filhas de Deus, que Ele tornou primogênito, Ele me fez primogênito, mesmo eu não sendo. Porque o filho único e primeiro é Jesus. Mas através de Jesus Ele me fez primeiro. Como que eu posso deixar Deus em segundo lugar? Não. Hoje a única oração que nós vamos fazer juntos, e eu gostaria de convidar todo mundo à frente, porque eu sei que você está aqui, que é isso. Nós vamos juntos nos ajoelhar aqui. Quem puder, lógico, eu sei que tem gente que está talvez com filho no colo, neto, tá grávida, mas quem puder, nós vamos fazer esse compromisso com Deus, é a nossa confissão de fé hoje. Deus, nós vamos confessar a Ti que o primeiro lugar é Teu. O primeiro lugar é Teu, Deus. A primeira hora do meu dia vai ser Tua. Eu vou colocar o despertador 1 hora mais cedo, Deus. Deus, eu quero me comprometer com essa realidade, eu quero corresponder à Tua palavra, Deus. Eu quero fazer a Tua vontade, eu não quero só ter palavras bonitas sendo liberadas sobre mim, eu quero que elas façam sentido na prática, Deus. Quero Te dar a primeira hora do meu dia, eu quero Te dar o primeiro dia da semana, eu quero Te dar o primeiro dinheiro que cai na conta, o primeiro, mesmo que seja dízimo, que não é meu, é Teu, mas eu quero Te dar primeiro, antes de fazer qualquer pagamento, é Seu, em primeiro lugar. Eu quero oferecer a Ti ofertas neste ano, Deus, ofertas de primícias, ofertas alçadas, ofertas votivas, porque o Senhor não tem interesse nenhum de tirar de mim, o Senhor quer dar. O Senhor é um Deus doador, o Senhor é um Deus galardoador. O Senhor me colocou primeiro, Deus. Me ajuda a não Te colocar em segundo, a não Te deixar por último. Eu quero Te dar primazia, Deus. Eu quero que essa igreja aprenda isso, Pai. Eu oro isso do fundo do meu coração, Te pedindo isso, Pai. Eu Te agradeço porque na primeira semana do ano nós estamos aqui, Deus, com uma porcentagem dessa igreja. E eu oro para que essa igreja, Deus, entenda, ela toda entenda, Deus, o poder que há em dedicar a Ti o primeiro lugar, Deus. Eu quero Te pedir que o Senhor espalhe em nós essa consciência santa de que Jesus Cristo, o Seu Filho, sendo Deus, dedicava a primeira hora do dia, Te dava tudo em primeiro lugar. E Ele viveu uma vida tão poderosa na terra, Deus. Nos ensina também a ser como Abraão, que Te deu o primogênito dele, da carne,
do sangue. Nos ensine também a ser como Isaac, que dedicou a Ti a primogenitura. Nos ensine a ser, ó Deus, como José, que mesmo não sendo o primeiro, o Senhor o fez primogênito. Deus, nos ensine o poder de dedicar a Ti o primeiro lugar. Nós nos comprometemos nesse altar hoje e solicitamos a Ti as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.